Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a hidrodinâmica. Na hidrodinâmica, diferente da hidrostática que nós estávamos vendo, a gente vai considerar agora que o fluido ele está em movimento. Então a gente vai ver o que acontece, né, quando esse fluido está em movimento. Então a hidrodinâmica ela estuda os fluidos em movimento. Ela também é chamada de fluidodinâmica ou mecânica dos fluidos. Esse estudo, esse ramo da física é importante, inclusive para o desenvolvimento de aeronaves e carros com melhor superfície aerodinâmica, melhorando o deslocamento desses objetos pelo ar e melhorando o desempenho deles, né, em termos de sustentação, por exemplo, de uma aeronave ou da maneira como o carro se mantém colado ao chão, né, mantém as rodas o máximo possível grudadas ao chão por conta do movimento desses fluidos que ajudam aí provocando forças ou de sustentação no caso do avião ou forças que ajudam na aderência dos pneus no caso de carros de Fórmula 1 e até nos carros comuns, né? Então a fluidodinâmica tem várias aplicações, mas entre elas em particular esse ramo aí de aviação e de aerodinâmica, né, dos veículos em movimento. Então vamos ver aqui os tipos de escoamentos, né, que um fluido pode ter. Quando ele está em movimento, então ele pode ter um escoamento que a gente chama de laminar. O escoamento laminar é quando o fluido se movimenta com trajetórias paralelas, ou seja, as moléculas desse fluido elas tendem a seguir sempre trajetórias paralelas, como a gente vê aqui na imagem. Ó. Então é como se cada setinha dessa representasse a posição e a trajetória, né, que as moléculas do fluido estão percorrendo. E se você observar aqui na imagem, eles sempre formam linhas paralelas umas às outras, né? Então, como se fosse um caminho não necessariamente reto, mas um caminho onde, em tese, elas seguem todas para o mesmo sentido, mesmo lugar, formando essas trajetórias aí que não se cruzam. Outro tipo de escoamento é o escoamento turbulento. Diferente do escoamento laminar, ele segue trajetórias não paralelas, então ele pode ter todo tipo de trajetória possível, né? Como se fosse uma grande bagunça. Então cada molécula segue essa trajetória para um caminho diferente, fazendo esse movimento todo turbulento que a gente vê na imagem. Uma maneira de você verificar isso na prática é quando você está enchendo um copo com água. Aquela água que sai da torneira, né, que forma aquela espécie de fio, aquilo lá é um exemplo de escoamento laminar, porque as moléculas seguem, na grande maioria, ali na mesma direção, todas indo para baixo, né, formando aquele fio de água. Agora, quando a água cai no copo, que ela começa a se misturar, ela forma um movimento turbulento, porque cada uma delas começa a seguir uma trajetória diferente, fazendo toda aquela mistura, aquelas borbulhas dentro do copo. Então, o escoamento ele pode ser então laminar ou turbulento. Vamos ver agora como que a gente faz para calcular a intensidade desse escoamento. Olha só, a intensidade do escoamento a gente pode chamar também de vazão. Então, o escoamento ou vazão de um fluido é a razão entre o volume que passa por uma seção de escoamento e o tempo. Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui o volume e o tempo para calcular a vazão de um fluido ou escoamento de um fluido. Então, olha só, vamos imaginar aqui que essas barras laranjas elas representam um cano ou um local onde um fluido vai passar. Então aqui de azul, vamos colocar como padrão, a gente vai estar utilizando muito a água, né, como fluido para dar os exemplos aqui. Então vamos supor que esse cano tem água passando nele. E eu quero calcular qual que é a vazão ou escoamento desse fluido. Então você vai imaginar uma certa porção desse fluido com um certo volume, né? Então, pega um pedaço dele aqui, um certo volume, e vai observar quanto tempo esse fluido demora para se deslocar de um lado para o outro. Quanto tempo esse volume que a gente observou aqui demora para se deslocar dentro desse cano, dessa superfície que ele está escoando. E isso é então a vazão. Você vai fazer a razão entre esse volume que se deslocou e o tempo que ele demorou para se deslocar dentro desse cano. Então isso é a razão, a vazão ou escoamento desse fluido. Então o Q é o valor da vazão, o V é o volume e o T é o tempo. Bom, observar isso dentro de um cano obviamente é complicado. Uma das maneiras de você fazer isso na prática é se você pegar um recipiente, né, uma torneira,
e você então vai medir o tempo que demora para esse recipiente ser cheio. Então, você vai disparar o cronômetro, vai encher o recipiente, ver quanto tempo demora para ele ser cheio completamente. Aí você para o cronômetro e você anota então o tempo e o volume desse recipiente. Então daí você tem o volume que foi cheio pela torneira e o tempo que ele demorou para encher todo esse recipiente. E daí você consegue encontrar o valor dessa vazão. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Uma torneira foi utilizada para encher completamente um balde de 10 litros. Considerando que a torneira demorou 20 segundos para encher o balde, qual a vazão da torneira? Ficou errado aqui, tem que trocar esse O. Qual a vazão da torneira? Então, olha só, o volume é 10 litros. Então, o tempo ali que ele deu é 20 segundos. Ele quer saber o valor da vazão, que é o quê? Então, essas são as informações que ele me deu. Então, a gente vai utilizar a equação Q igual a volume dividido pelo tempo, né? Que a gente viu aqui. Então, o volume é o 10, o T é o 20, 10 dividido por 20 dá 0,5. E a unidade de medida, como ele deu o volume em litros e o tempo em segundos, vai ficar litros por segundo. Okay? Então, esse é o valor da vazão dessa torneira, 0,5 litros por segundo. Se eu fosse colocar essa unidade em, por exemplo, metro cúbico, né? Farei o seguinte, olha só, qual o valor dessa vazão em metro cúbico por segundo? Então, basta transformar ali apenas o valor do metro cúbico, como ele está em segundos. Aí eu vou pegar aqui, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Esse é um padrão. Aí ele me deu lá que a nossa torneira ali tem uma vazão de 0,5 litros por segundo. Então, 0,5 está para x. Aí é só fazer aquela multiplicação em x, né? X vezes 1000 e 1 vezes 0,5. Então, x vezes 1000 dá 1000, 1000x, e 1 vezes 0,5 dá 0,5. O 1000 que está multiplicando passa dividindo para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 0,5 dividido por 1000. E isso dá, então, 0,0005 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão da nossa torneira ali do exemplo, ela pode ser 0,5 litros por segundo ou 0,005, perdão, 0,0005 metros cúbicos por segundo. Agora, o princípio da continuidade. Vamos imaginar aqui que eu tenha um cano, né? E esse cano ele muda de tamanho ao longo do caminho. Então perceba que aqui no começo, no lado mais esquerdo, ele tem um tamanho, ele é mais largo. E do lado direito, ele é um pouco mais fino. Então aqui você tem uma área por onde o fluido escoa, uma área A1, e aqui uma área A2 que é menor que a área A1, né, por onde o fluido passa. Então olha só, esse princípio da continuidade diz que a vazão que passa pela área A1 tem que ser a mesma vazão que passa pela área 2, né? Então a mesma quantidade de moléculas, a mesma quantidade de fluido que passa por um lugar tem que ser a mesma quantidade que passa pelo outro. Se você considerar aqui, é óbvio, é um fluido incompressível, né? O que é um fluido incompressível? É aquele que você não consegue diminuir o tamanho dele por conta de uma compressão. Por exemplo, a água, né? Se você pegar dentro de uma seringa e colocar a água e tentar apertar, você vai ver que você não consegue comprimir a água. Ela é um fluido incompressível. Já o ar você consegue comprimir com facilidade, a água não. Então a gente vai considerar aqui que esse fluido que está passando é incompressível. Se ele é incompressível, então todas as moléculas que passam pela região A1, elas têm que passar pela região A2. E daí o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança de velocidade de um local para o outro. Então, se você tem uma velocidade V1 passando aqui nessa área 1, a hora que for para a área 2, essa velocidade 2 vai ser diferente. E, consequentemente, vai ser maior, porque você vai precisar passar as mesmas moléculas que passaram em A1, vão ter que passar em A2, então elas têm que passar com a velocidade maior. Então, portanto, ó, se a área 1 ela é maior que a área 2, então, consequentemente, a velocidade 2 tem que ser maior que a velocidade V1. Né? Acontece, por exemplo, se você pega uma torneira, uma mangueira e você diminui um pouco o local por onde a água passa, você nota que a água sai com uma velocidade maior. Bom, esse princípio da continuidade também diz que o produto desses valores A1V1 e A2V2, eles têm que ser iguais. Então, ó, A1V1 tem que ser igual
A2 V2, né? Essa é a equação que a gente usa aí no princípio da continuidade. Então, lembrando aí que a vazão é sempre a mesma, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Um exemplo de vazão e princípio da continuidade pode ser observada no rio. Por exemplo, se você já foi a um rio onde tem uma corredeira ou algo semelhante, você já deve ter observado o seguinte, ó. Aqui em cima, nessa foto que a gente vê, é aquela parte que a água se desloca com a velocidade menor. Por quê? Você tem uma área muito grande para a água se deslocar. Tanto porque o rio pode ser mais fundo ou porque ele pode ser mais largo. Então você tem muito espaço para a água se deslocar. Então nessa parte aqui do rio, onde a gente vê na setinha, a área é maior, portanto a velocidade da água é menor. Agora, quando ela chega numa região mais estreita ou mais rasa, a mesma água precisa passar por esse canto, então ela precisa aumentar a velocidade para que toda a água consiga passar. Então, quando você tem uma área menor, a velocidade é maior, que é no caso que a gente vê aqui nas corredeiras aqui perto das pedras. Vamos ver aqui um exemplo de cálculo desse princípio da continuidade. Um fluido está escoando com uma velocidade de 3 metros por segundo em um cano com seção de 0,4 metros quadrados. Em determinado trecho, o cano passa a ter uma seção de 0,1 metros quadrados, ou seja, uma seção menor. Qual o valor da velocidade do fluido nesse último trecho do cano? Então ele quer saber o que acontece com a velocidade quando o fluido passa por uma parte mais estreita do cano. Então vamos anotar as informações aqui, ó. Ele deu a velocidade V1, que é 3 metros por segundo. Ele deu a área 1, que é 0,4 metros quadrados. Ele deu a área 2, que é a área menor, então 0,1 metros quadrados. E ele quer saber a velocidade V2, que é na segunda parte do cano ali, que é mais estreita. Então ele deu essas informações. A gente vai aplicar aqui então o princípio da continuidade, que é A1 V1 igual a A2 V2. Então é só trocar as informações aqui, ó. O A1 é 0,4, o V1 é 3, o A1 é 0,1, perdão, o A2, né, é 0,1 e o V2 é o valor que ele quer saber. Então vamos começar multiplicando aqui, ó, do lado esquerdo, o 0,4 e o 3. Então 0,4 vezes 3 dá 1,2. E eu vou manter aqui a parte do outro lado. Agora o 0,1 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então eu passei aqui o 0,1 dividindo, então vai ficar 1,2 dividido por 0,1. Fazendo essa divisão dá 12, né? Então a velocidade 2 é 12 metros por segundo. Então perceba que a velocidade ficou maior que a V1, porque a área 2 é mais estreita.